que as empresas podem fazer pelo bem-estar social que governos e ONGs não podem? Elas podem fazer negócios, é claro. Negócios que atendam às necessidades da população mais pobre, não apenas com uma perspectiva de lucro. São chamados negócios sociais. Alguns acreditam que os negócios sociais devem apenas recuperar o capital investido. Outros acham que ele pode sim dar lucro, pois o capitalismo do futuro é o que vai atender às populações de mais baixa renda. Como aproveitar a força do empreendedor brasileiro para gerar mais negócios sociais? Será que os negócios sociais no Brasil são inovadores em termos de conhecimento e tecnologia? Para debater essas questões, o programa Capital Natural desta semana recebe André Albuquerque, fundador da empresa Terra Nova, uma empresa social especializada em resolução de conflitos fundiários urbanos, e Mônica de Rurre, diretora da Ashoka no Brasil, organização mundial que fundou o conceito de negócio e inovação social e já incubou, isto é, já ajudou a nascer mais de 300 empreendimentos desse tipo no Brasil. André, um negócio social, para o leigo, por exemplo, é um negócio que envolve a sociedade. Por exemplo, nós vendemos milhões de telefones celulares, seria até teoricamente um negócio social. Mas há uma diferença entre o negócio social que nós estamos nos referindo e nem todos os negócios que são sociais. Qual é essa diferença, na sua opinião? Bom, o negócio social, eu acho que tem o diferencial maior é que ele tem uma causa, né? Assim, uma causa social, é algo que motiva o empreendedor, que vai além da questão da lucratividade, do negócio em si, né? Então, você tem uma causa pela qual lutar, né? Um ideal de transformação social, de melhoria de qualidade de vida de uma população, e aí você encontra uma forma de dar sustentabilidade àquela atividade, transformando ela num negócio. Mônica, o que o negócio social pode fazer pelas pessoas que as ONGs e o governo não fazem? É interessante, o André estava falando, hoje em dia no Brasil, e você também apontou, Gabeira, que há uma série de definições sobre o que é um negócio social, não existe um conceito fechado. Então, tem alguns negócios sociais, como é o caso da Terra Nova, que nasceu como empresa social. Há outros que ainda estão sob a forma de organizações da sociedade civil. Agora, o que acontece que é diferente é que o negócio social ligado a uma causa, ou seja, ele tem a perspectiva de gerar um impacto social, ele luta ele consegue uma geração de direitos econômicos. Porque durante anos a gente lutou no Brasil pelo viés de uma afirmação de uma agenda de direitos humanos. Agora a gente nota que a gente precisa ir a um passo além, que não só a gente tem que manter essa agenda de direitos humanos, como é a agenda de educação, direitos ambientais, enfim, direitos sociais, mas também que a gente consiga gerar direitos econômicos. E isso implica uma questão de inclusão e apoio a várias causas, desde negócios ambientais quanto negócios sociais, como é o caso da Terra Nova, que o público vai conhecer agora, mas softwares livres para inclusão de portadores de deficiência visual e uma série de outros negócios que têm surgido no Brasil e algumas organizações sociais que estão surgindo com um modo diferente de atuar, ou seja, ligar a geração de ativos sociais com a geração de ativos econômicos. Né? Esse é o grande desafio que a gente tem aí pela frente. André, quando você participou do Terra Nova, entrou no Terra Nova, você poderia ter fundado uma ONG, poderia trabalhar na administração do governo. Por que você escolheu esse caminho? Na realidade, assim, de maneira imediata, porque eu precisava sobreviver, né? Eu tinha que sustentar, né? Eu saí de uma prefeitura e nessa prefeitura eu fazia a mediação de conflito através do município, né? Entre proprietários e ocupantes de áreas irregulares. Então, a gente fazia um bom trabalho dentro desse município, mas de repente entrou um outro governante que achou que nem perguntou o que a gente estava fazendo, enfim,
resolveu acabar com aquele trabalho. E o que eu tinha na mão naquele momento era, primeiro que eu via a necessidade... Isso é comum na política brasileira. É comum, isso é. Então eu via a necessidade daquela população que eu estava trabalhando de dar continuidade àquilo, porque eles queriam ter acesso ao título de propriedade das casas, né, que eles haviam construído nas áreas. E, por outro lado, os proprietários queriam resolver aquele problema através da mediação. Então eu precisava de um instrumento para eu dar continuidade naquilo, né? E daí criei a empresa e disse para os proprietários, olha, agora vocês vão ter que me passar um quinhão daquilo que vocês vão receber, e para os moradores também, para a associação, dizer, olha, agora vocês vão ter que me pagar uma parte, vamos dizer, através dessa operação, pagar um pouco a mais, porque eu tenho que dar sustentabilidade. E no final das contas, vamos dizer, o que foi legal é que todos eles quiseram dar continuidade, né? E a gente acabou criando. Obviamente, nesse processo, eu acho que isso acontece com todos os empreendedores sociais, você tem que, para dar sustentabilidade, você tem que calibrar o teu ganho para que ele não fuja do aspecto social da operação, né? E que ele consiga ser equalizado dentro desse sistema. Então, esse foi o desafio que a gente veio tendo na Terra Nova. Mas quando eu vi a possibilidade, o potencial de transformação que esse negócio tinha, né, como tem, então isso me encantou de continuar buscando essa sustentabilidade e construir esse processo. Essa parte final da pergunta dele me seja também uma pergunta a você. Você acha que todo o capital obtido nesse tipo de negócio deve ser reinvestido? Existe um espaço para o lucro, pura e simplesmente? Existe uma série de discussões hoje em dia e há duas possibilidades. Aí depende muito da forma que o negócio é criado, que o negócio social está sendo levado. Alguns que estão atrelados a uma missão social muito forte e que, além disso, ele é criado para a manutenção de uma organização social por detrás, ele geralmente reinveste lucro. Outros não, eles conseguem manter seu foco no impacto social e gerar lucro para a participação. São dois caminhos e nenhum deles não tem ambos o estudante, legítimos, são né? todos dois legítimos. O importante é manter o foco no impacto social, na transformação social. André, qual foi a sua maior realização nessa trajetória de negócios sociais? Eu acho que assim, a realização é você ver que através dessa atividade você consegue transformar a vida de pessoas, por exemplo. Quando você está fazendo uma regularização, tem uma área em conflito, aquela área não tem saneamento básico, não tem energia elétrica, enfim, aqueles gatos, né, aquela desorganização dentro da área, pouca infraestrutura. Na medida que você vai entrando e começa a ver progresso, né, primeiro que você não consegue fazer no modelo que a gente faz se você não organizar a comunidade. Se não tiver uma liderança forte, legítima, se você não tem uma comunidade alinhada naquele propósito, é difícil você conseguir construir um processo. Então, o nosso investimento, grande parte do nosso investimento está em fortalecer essas comunidades e, a partir disso, empoderá-las para que elas se sintam, que podem se transformar aquele ambiente onde elas vivem. Então, na medida que você começa a ver esse progresso, uma cancha de futebol que você consegue ver dentro da área, pessoas saindo das áreas de risco e aquela área sendo revitalizada, saneamento básico entrando dentro da área. Então isso me enche de alegria, vamos dizer assim, porque você vê que aquela ação está realmente modificando a vida dessa população. Mônica, grandes empresas já começam a se interessar também pelo negócio social. Você acredita que basta se relacionar com um público de baixa renda para se ter um negócio social ou é preciso de outras características? Eu acredito que é preciso de outras características. Hoje em dia, há alguma confusão. Por exemplo, quando uma empresa ela desenvolve uma estratégia para trabalhar com a base da pirâmide, ou seja, estender a sua linha de produtos para a base da pirâmide, é uma atuação legítima da empresa, é uma questão importante. Muitas delas o fazem estimulando o ecossistema de microempreendedorismo para essas populações, enfim. Trabalham com princípios de sustentabilidade, outras não.
e são ações legítimas no escopo da área de negócio da empresa, mas elas não se caracterizam necessariamente para ser um negócio social. Da mesma forma que, por exemplo, a gente tem um caso clássico de uma empreendedora no Rio de Janeiro, né, que lançou aquela rede de cabeleireiros, né, que ela trata o cabelo, e ela é uma empreendedora fantástica. Agora, ela está fazendo um trabalho muito legal de uma empreendedora de negócios, que ela surgiu da base da pirâmide, um trabalho muito interessante dela ter conseguido vencer todas as dificuldades inerentes a escalar o negócio dela. Agora, a geração de ativo social deve ter igual importância do que a do ativo econômico. Ou seja, o foco dele não é só na expansão da cadeia do negócio ou um foco num benefício de responsabilidade social ou sustentabilidade que tangencia o negócio, mas que não faz parte dele. Entendi. Faremos agora um intervalo e na volta vamos debater o papel das grandes e pequenas empresas na realização dos negócios sociais. Fique com a gente. Estamos de volta com o programa Capital Natural, essa semana discutindo o papel das empresas no desenvolvimento sustentável através dos negócios e da inovação social. Mônica, o que as grandes empresas têm feito nesse campo? As grandes empresas podem participar do negócio social? Que tipo de erro normalmente elas cometem quando entram nesse business? Olha, o que existe não é grandes empresas participando de negócios sociais, né? Existem algumas empresas desenvolvendo linhas de produção ou se envolvendo em trabalhos nas comunidades como uma estratégia de negócio e de responsabilidade social. O que existe hoje no Brasil, que é uma tendência mundial e que ocorre, está começando a surgir no Brasil com uma certa ênfase, é a questão da criação de fundos de impact investment. Ou seja, são fundos formados por acionistas que tratam de buscar participação nesses negócios sociais. Entendeu? São grandes fundos de acionistas que, além de participar de fundos de empresas ou comprar ações de empresas, eles buscam também agora investir em empresas que ofereçam, além do lucro, algum outro benefício que faça diferença para a sociedade. André, você trabalharia com uma grande empresa? Quais seriam os termos da associação, se isso acontecesse, no campo do negócio social, é claro? Bom, vindo isso a somar com a atividade que a gente tem, acho que o aporte de uma grande empresa ou associação para desenvolver determinadas ações dentro das áreas de favelas e assentamentos precários, que é o nosso foco, para nós é bem-vindo, né? Os fundos também, a gente sempre, desde que iniciou praticamente o trabalho, veio procurando, e eu acho que é a sina do empreendedor social, quer dizer, buscar mecanismos de financiamento, né? O funding, que é para aumentar as operações e aumentar o impacto. Então, o fato de ter criado uma empresa, né, inicialmente, para mim, eu nem tinha me dado conta de que era a melhor ferramenta. No final das contas, quando eu comecei a estruturar o trabalho, é que eu vi que era muito melhor estar trabalhando com uma ferramenta de uma empresa do que com uma ONG. Porque a gente passa a ser mais atrativo exatamente para esses fundos que querem investir em impacto, mas que querem ter rentabilidade, que querem ter um retorno. Então, é uma grande ferramenta, só que quando a gente inicia, a gente não tem um plano de negócio, né? A gente é impulsionado por esse amor à causa, né? E aí eu penso que a grande dificuldade é dar sustentabilidade a isso e transformar esse negócio, né, em algo que seja efetivamente factível e que possa receber esses aportes financeiros. Ô Mônica, a Ashoka já estimulou a criação de mais de 300 empresas no Brasil. Qual o nível de integração de ciência e tecnologia nesses empreendimentos? Já se produz computador, por exemplo, através desse processo? A Ashoka trabalha muito com empreendedores sociais, né? Ela acredita nesse conceito de empreendedores sociais
que são pessoas que, como um empreendedor normal de negócio, né, um empreendedor habitual, que ele tem todas as estratégias, tem ideias inovadoras para lançar novos produtos no mercado, o empreendedor social tem um componente que o difere do empreendedor de negócio comum, que é a questão dele ter um foco, o foco principal dele é em mudança social. A gente tem visto que existem várias inovações em que a gente tem apostado ao longo dos anos. A Choca não trabalha apenas só com empresas sociais, ela trabalha também com tecnologias sociais que estejam tentando trabalhar a Amazônia, a questão da saúde, a questão da habitação, a questão, enfim. E algumas delas são feitas sob a forma de negócio, outras estão buscando uma sustentabilidade virando negócio. Agora, eu acho que a ciência e a tecnologia, em algumas dessas iniciativas, são importantes. A gente tem alguns empreendedores que trabalham com tecnologias, seja de desenvolver aparelhos com energia solar para surdez, sejam vários empreendedores que criam mini usinas de bioetanol, que são engenheiros, tem empreendedores que trabalham com a geração de energia limpa e estão trabalhando já no Brasil e na África. Enfim, tem empreendedores, como eu mencionei, que trabalham com software livres, e a gente tem buscado também enfatizar, ajudar o empreendedor, quais são os mecanismos que a gente pode, as ferramentas que a gente pode oferecer para eles, dentro do conjunto dos parceiros que a gente tem, para que os habilite em gestão, em visão estratégica, em outros componentes do negócio, que os empreendedores que são visionários, ou seja, eles têm uma paixão por uma ideia que eles tiveram e têm uma paixão por uma causa. Então, eles precisam, a gente está tentando apoiá-los também em outras ferramentas. Isso é uma das missões da Choca, é apoiá-los com um conjunto de ferramentas que façam com que a ideia deles decole e se consolide e escale mais rapidamente. André, que papel você vê no negócio social para tecnologia, para inovação, para ciência? Você já se deparou com essa questão, já enfrenta essa questão na sua área? Na realidade, o mecanismo que a gente utilizou, por exemplo, na Terra Nova, que envolve uma questão jurídica bastante complexa, que é o direito de propriedade, né? Você fazer essa mediação do conflito entre o proprietário e o ocupante, aquelas famílias que ocuparam uma área particular e que estão lá há 10, 15 anos e que querem ter acesso ao título de propriedade. E aquele proprietário que perdeu a posse desse imóvel e que luta na justiça em vão, né, para conseguir retomar essa posse. Então, a gente desenvolveu uma tecnologia, vamos dizer assim, adequada, né, que o Poder Judiciário aceite, de fazer essa mediação desse conflito, né? Então tem uma técnica jurídica envolvida nessa questão e também de abordagem social, de abordagem ambiental também, porque são áreas que se envolvem áreas de risco, projetos urbanísticos e uma série de coisas que você tem que estar aprimorando a todo tempo. Então, permitir que essa população acesse a esse título de propriedade através do próprio esforço dela, né, também envolve uma questão de microfinanças, porque ela vai pagar isso ao longo do tempo, um valor adequado à sua possibilidade de sua geração de renda familiar. Então, existem vários elementos dentro desse processo que foram desenvolvidos ao longo do tempo. A gente desenvolveu também um outro mecanismo para uma outra empresa, né, que também a gente formou, de reassentamento humano involuntário, né, o que a gente chama de reassentamento humano sustentável, que são empresas que que precisam reassentar famílias em determinadas áreas, e aí você também tem toda uma metodologia para fazer isso adequada para que as pessoas se reorganizem do ponto de vista familiar, social e produtivo. Então, o importante é assim, o empreendedor detecta o problema, detecta onde ele pode atuar e por amor à causa ele vai criando essas metodologias. Mas um dos seus negócios mais conhecidos é o que permite as pessoas terem a posse da sua casa. Isso. Não é? Como é que isso funcionou isso? Como é que funciona?
Se a gente imaginar que um proprietário ele está brigando por uma terra há mais de 10, 15 anos, né? Então ele tem maior mágoa da população lá, que ocupou, que fez ele perder aquela propriedade. E aquela população também ocupou aquela terra, mas está lá sem infraestrutura, sem energia elétrica. Ela quer ter, e ela já construiu a sua casa naquele espaço, né? Então ela quer ter o título de propriedade. E hoje o Estado só pode intervir... Vocês fazem o meio de campo, então. Exato, a gente faz o meio de campo. A gente primeiro tem que dissolver a mágoa do proprietário, fazer a população compreender o direito de propriedade, e aí a gente faz uma composição desses interesses, né, mas de uma maneira que permita à população, que eu acho isso muito legal, Gabeira, a população ela paga por isso. E isso faz um diferencial fantástico, porque eu acho que aquilo que vem de graça, entendeu, não tem a mesma... vamos dizer assim, não tem o mesmo força, valor, né? Porque a gente não insere a pessoa na formalidade, a pessoa se insere na formalidade, né? Por esforço dela. Então isso tem uma repercussão interna, na autoestima da pessoa, ela conseguiu aquele título de propriedade. Então a gente só equaliza esse valor para que ela possa pagar de acordo com a renda familiar. E é impressionante como eles colocam isso como... porque a propriedade, a casa deles é fundamental. Então eles pagam direitinho, o proprietário recebe a parte dele e a gente recebe um quinhão dessa operação para a gente manter a sustentabilidade do negócio. Vamos fazer o nosso último intervalo. Na volta, vamos conhecer um pouco mais do cenário brasileiro no campo dos negócios e inovação social, inclusive as dificuldades para sua implantação. Fique agora com as manchetes do dia. Era o final dos anos 80, eu estava muito preocupado de não ter as oportunidades que eu queria ter profissionalmente aqui no Brasil. E na época surgiu essa oportunidade de ir para os Estados Unidos e estudar sozinho por lá. E meus pais, por sorte, tinham condições de comprar as tecnologias que eu precisava. Ficou evidente para nós que as tecnologias que quem é cego e tem baixa visão precisa, estavam muito caras e a gente precisava de alguma forma democratizar o acesso. Fizemos um protótipo do software e com esse protótipo a gente conseguiu parcerias e apoio de fundações para contratar desenvolvedores profissionais e começar o projeto já em tempo integral. O F123 é uma coleção de softwares para pessoas com deficiência visual. Ele é completo, tem o sistema operacional, tem os aplicativos, incluindo Office, e-mail, navegador de web e as tecnologias assistivas. Então tem um leitor de tela para quem é cego e precisa escutar o conteúdo da tela e tem um ampliador de tela que amplia então as letras para quem tem baixa visão. C8, 2, 4, 5, direito, D8, 2, 6, 5, direito, E8, 2, 7, 8. As soluções tradicionais custam de R$ 2.000 a R$ 4.500, mais ou menos, por cada instalação. E o nosso, a versão mais cara, é 350. Então, o que a gente quer é uma solução que possa ser usada em grande escala, que toda escola pública no Brasil, que toda biblioteca possa ter um software desses para quem tem deficiência visual poder participar, igual que seus colegas de curso. O empresário, que muitas vezes tem boa vontade, quer oferecer uma oportunidade, mas fica preocupado em gastar R$ 4.000 em uma tecnologia. Agora, a pessoa pode vir com a sua própria tecnologia de casa, em um pendrive ou um DVD, e instalar isso, fazer o estágio e mostrar que ele é competitivo e pode, então, abrir-se oportunidades de emprego. A gente usa tecnologias de software livre. Então existe uma mudança qualitativa, uma contribuição que vai muito além do que o baixo custo. Ademais do software, a gente inclui material de capacitação para ajudar ONGs
e outras entidades que oferecem capacitação para pessoas com deficiência, e incluímos apoio técnico para empresas e toda entidade que queira ter alguém com deficiência trabalhando, contribuindo para o trabalho deles. Eu conheci o F123 em 2010, através de uma ONG que eles procuraram e fizeram parceria para dar aula, e fiz o curso durante 6 meses. Depois disso, o professor ele teve que se afastar e eles fizeram aí uma prova, um teste para pegar ali dos alunos capacitados um outro professor. Aí acabei passando, dei aula para 2 alunos e hoje em dia estou realizando aí trabalho com eles. A gente foi reconhecido pela Ashoka, foi reconhecido um prêmio do BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Já tem gente usando o F123 em mais de 20 países. O programa já está disponível em inglês, espanhol e português. A ideia é qualquer recurso que sobra, a gente reinveste no desenvolvimento de novos aspectos desse software. Então é uma solução mais completa, algo que nem sempre faz sentido se a gente só estivesse procurando lucro, mas que faz muito sentido se a gente quer um impacto social. Estamos de volta com o debate desta semana no Capital Natural. Negócios sociais e o seu papel no desenvolvimento sustentável de nossa sociedade. Conversando com Mônica Rurri, da Ashoka Brasil, e André Albuquerque, fundador da Terra Nova. Mônica, o Brasil é um país campeão de empreendedorismo. As pequenas empresas surgem a cada momento, elas dão 2 entre 3 empregos e são dirigidas por mulheres, na sua maioria. Esse ritmo está sendo acompanhado pelo negócio social? Está com um pouco mais de... É uma tendência que está surgindo agora. Então, ele está sendo acompanhado e eu acho que é um campo que tende a crescer mais acentuadamente nos próximos 5 anos, mas ele é um campo bastante novo no Brasil, né? André é quase que pioneiro nessa área. Tem algumas empresas que elas estão nascendo com esse foco da questão de pensar o acesso e pensar a mudança social, mas ele é um campo ainda restrito, tanto que se a gente for olhar hoje, há muitos investidores interessados em negócios sociais e eles estão tendo uma certa dificuldade em encontrar, porque é um campo bastante novo no Brasil. Mas algumas empresas também ficam no caminho, né? Nem todas conseguem avançar o suficiente. Elas desistem no caminho, não? Desistem, não sei nem se elas desistem, elas têm, porque, ao contrário, o Brasil, o campo do empreendedorismo, é um pouco mais recente do que, por exemplo, nos Estados Unidos, onde você tem uma tradição de investimento. Você já ouviu falar daqueles amigos, familiares e loucos, né, que investem nos primeiros empreendedores, enfim. No Brasil ainda falta a gente gerar um ecossistema de que possa dar investimento semente, porque para empreender você tem que ter toda uma etapa de legalização, você tem que ter o teste da ideia que você teve. E isso requer um outro investimento que não um capital de participação. E no Brasil isso ainda é complexo, esse ecossistema ainda não está estruturado. Então, alguns desses negócios não conseguem chegar ao nível do break-even, né? De chegar a bater a operação com a renda para que ele possa decolar. Então, alguns deles ainda patinam. A gente tem visto muitas ideias fantásticas, negócios bastante interessantes, mas que precisam de um outro tipo de investimento que não é exatamente o do grande investimento de participação. André, que conselhos você daria ao empreendedor social? O que ele precisa saber antes de se lançar nessa aventura? Olha, o conselho é nunca desista, que o jeito sempre aparece, sabe? Porque ela estava dizendo assim em relação, né, muitas vezes você chega o investidor, ele quer investir no teu negócio, mas muitas vezes o investidor faz tantas exigências que algumas vezes eu me deparei assim, olha, o dia que eu tiver condição de te mostrar ou te dar aquilo que você precisa para investir em mim, eu já talvez não precise mais de você, né? Porque o nível de exigência era muito grande.
Então, é necessário que todos esses os investidores em cada uma das etapas, né, do empreendimento. Agora, o empreendedor social, na realidade, ele conta com outros elementos. E eu acho que essa confiança que está no coração da pessoa que está empreendendo. Porque muitas vezes você não sabe como é que vem, mas aparece o jeito. Sabe? Você dá aquele passo, você olha para frente e diz assim, putz, não, eu não vou aguentar mais 2, 3 meses nessa operação, né? Que às vezes, aos olhos dos outros, é uma operação suicida, né? Mas você dá mais aquele 2, 3 meses e de repente aparece alguém para te ajudar. Vem a Choca mesmo, em momentos importantíssimos né, da Terra Nova, ajudou e fez conexões que me ajudaram a ir mais para frente, até o ponto em que a gente chegou a encontrar um suporte maior e tá nesse nível de mais tranquilidade, de você estar seguro de que você conseguiu fazer com que aquele projeto criasse raízes, né? E a partir disso você conseguir frutificar aquela operação com o tempo. Mas, então, assim, essa confiança que eu gostaria de passar para o empreendedor social, que na realidade ele foque na causa, né? E que o amor que ele tem pelas pessoas, que é o que faz com que ele se mova, ele pode ter certeza que esse amor não vai, né, diversas maneiras, vai trazer recursos para ele continuar operando e chegar onde é preciso. É isso aí. O programa de hoje fica por aqui. Agradeço a presença dos nossos 2 convidados, André Albuquerque, fundador do Terra Nova, e Mônica Rui, da Choca, que já estimulou a criação de mais de 300 empresas no Brasil. Este é o programa Capital Natural e eu sou Fernando Gabeira. Continue com a gente.